Fala galera, essa é a nossa primeira aula, onde vamos estar criando nossa máquina do Windows Server 2008 no VirtualBox, para que depois possamos estar configurando o Active Directory, mais conhecido como AD, DHCP e DNS. Então, para iniciar, lógico, precisamos criar nossa Windows Server 2008, né? Criar nossa máquina virtual. Então vamos com o VirtualBox aberto, clicar em novo, dar o nome para essa máquina virtual, no caso Tech Linux, o tipo de sistema Microsoft Windows e selecionar a opção Windows 2008 32 bits, porque é a versão que vamos estar utilizando. Então clique, seleciona lá, pronto, clique em próximo. Aqui vamos estar colocando a quantidade de memória RAM da nossa máquina virtual. Ela depende totalmente da nossa máquina física, a quantidade dessa memória RAM. Porque se na nossa máquina física tiver apenas, por exemplo, 2 GB, então no máximo que podemos estar utilizando vai ser metade dessa quantidade da memória RAM da sua máquina física. Por quê? Se caso você colocar os 2 GB, então vai dar travando sua máquina, já que vai estar sem condições de estar utilizando tanto o sistema da máquina física quanto a máquina virtual, então sem cabimento. E o que acontece? Pode perceber que aqui na quantidade da memória, nessa barrinha aqui, tem uma linha verde, um pouco mais escura, vai clareando, chegando laranja e vermelho. Então, o que acontece aqui? Até onde você pode estar utilizando a quantidade de memória RAM da sua máquina física sem que cause nenhum problema na utilização, nem causar nenhum tipo de travamento na sua máquina física, com o seu sistema aberto, programas e acessando na internet ao mesmo tempo que tiver com sua máquina virtual aberta. Só que aqui no nosso caso vou estar colocando apenas 2 GB, mesmo que a minha máquina possa estar colocando mais, quase aos 5 GB, né? Já que ela possui 8 GB. Vou estar colocando apenas 2048, no caso 2 GB de RAM. Clique em próximo. Aqui vou estar criando o HD virtual, o disco rígido virtual, na minha máquina virtual, no Windows Server 2008. E por padrão ele coloca 25 GB por ser o Windows Server 2008. Então clique em criar, vai ser criado um disco. E aqui vai ser o tipo de arquivo que ele vai estar sendo salvo na sua máquina física. O que acontece? Da mesma forma que, por exemplo, no Word, qual é o tipo de arquivo do Word? É o docx, não é isso? Então da mesma forma que quando a gente está criando um arquivo na nossa máquina virtual, vai ter ser salvo em um tipo de arquivo. Esse tipo de arquivo que vamos estar utilizando vai ser o VDI, que é padrão do VirtualBox. Então vou deixar selecionado aqui por padrão o VDI, clique em próximo. E aqui vai ser o tipo de armazenamento que esse nosso disco, que essa informação está sendo salva no nosso disco rígido físico. Se vai ser dinamicamente alocado ou tamanho fixo. Se nós criamos ali anteriormente 25 GB, não foi isso o nosso HD? Beleza. E aqui vai ser selecionado como é que vai ser armazenado. Como assim? Se por exemplo você criou lá um HD de 25 GB, mas quando tiver sido instalado o Windows Server, por exemplo, o sistema vai ocupar apenas 10 GB. Então, se você selecionar a opção dinamicamente alocado, ele só vai estar ocupando apenas 10 GB na sua máquina física, né, no seu HD físico. Mas se você colocar o tamanho fixo, não importa se após instalado o sistema só ocupe 10 GB, ele vai estar ocupando no seu HD físico 25 GB, beleza? Para não ocupar espaço necessariamente, vamos estar utilizando dinamicamente alocado, que é o padrão. Clique em próximo. E aqui vai ser a opção, caso desejar aumentar a quantidade de HD, que não é necessário, que não vem ao caso, aumentamos, ou diminuir, se caso você desejar também fazer isso. E aqui nessa pastinha, quando você clica, vai ver que vai estar o nome do seu usuário, Michael Thiago, que é o nome do meu usuário,
e a pasta VirtualBox e mais uma outra dentro da VirtualBox, Tech Linux, foi o nome que eu dei para minha máquina. E como você pode ver aqui, ó, .vdi, que foi o tipo de arquivo que selecionamos, né, para o nosso arquivo da máquina virtual. Isso aqui, esse VirtualBox, essa pasta aqui, VMs, não foi você que criou, é criado automaticamente quando você instala o VirtualBox. Ele é criado essa pasta VirtualBox espaço VMs dentro do usuário que você está utilizando. E automaticamente, por padrão, ele vai, quando você criou lá as configurações iniciais, colocou o nome da sua máquina, que no caso da minha que foi Tech Linux, ele criou uma pasta com o nome da máquina dentro da pasta VirtualBox VMs. Mas se você desejar salvar em uma outra unidade, em um outro local, é só você ir aqui na barra de navegação e selecionar o outro local desejado para salvar e criar uma pasta, ou se já tiver uma pasta, selecioná-la e clicar em salvar. Pronto. E aqui ele vai mostrar todo o caminho de onde está salvo esse arquivo, essa máquina virtual. Pronto, feito isso, só clicar em criar. Pronto, está aqui o sumário e está criadas as configurações da nossa máquina virtual do server 2008. Aqui é um HD de 25 GB, memória principal, no caso memória RAM 2048, o tipo de sistema que é o Windows 2008 32 bits e o nome da máquina. Pronto. E aqui nós vamos estar fazendo o que? Clicando em armazenamento agora para poder selecionar a imagem do sistema, ou se caso você estiver utilizando um DVD com essa imagem do sistema, não tem problema. Ao clicar em armazenamento, vamos ter aqui a opção, ó, desse discozinho, tem até o desenho vazio, e vamos clicar aqui nele em vazio e vai abrir essa outra parte. Vamos clicar novamente no disco aqui no lado direito, clicou, pronto, selecionar. Se caso você estiver utilizando uma mídia, um DVD, né, vai selecioná-la. Se não, você vai procurar aqui, ó, em selecionar arquivo e vai procurar a imagem do sistema que você vai estar utilizando. No nosso caso, que eu vou estar utilizando aqui, o Windows Server 2008. Selecionei, clique em abrir, pronto, já está aqui selecionando a imagem, clique em OK. Pronto, selecionada a imagem do sistema. Mas agora precisamos configurar duas coisinhas aqui, ó, a placa de rede. Por quê? O que acontece? Para que possamos estar criando essa máquina virtual no Windows Server e criar o nosso domínio, colocar as estações para conectar nesse domínio, precisamos configurar aqui no servidor dois tipos de placa de rede. Então vamos aqui em clicar em rede. E aqui no adaptador 1 já está selecionado, né, a placa de rede tipo NAT, que vem por padrão. E essa placa de rede, ela faz o que? Ela vai conectar, como o próprio diz aqui, ó, esse adaptador virtual conecta a rede real do sistema hospedeiro, no caso da nossa rede física. Então ele vai compartilhar a internet da nossa máquina física, que é o que precisamos para poder funcionar a internet. E aqui no adaptador 2, vamos habilitar a placa de rede e selecionar o tipo de placa de rede interna. Por quê? Porque é aqui que vamos configurar as configurações de IP da nossa rede do domínio. Então selecionamos a rede interna, que aqui é onde vamos estar colocando o IP estático para o nosso servidor, para que ele posteriormente distribua o IP para nossas estações conectadas a ele através do DHCP. Ok? Então clique em OK. Pronto. Iniciar, para que possamos estar iniciando a instalação do nosso Windows Server 2008. Pode fechar essas informações aqui, ó, clicar só no X, sem problemas. O idioma que vamos estar utilizando, Português Brasil. Seleciona o idioma do instalador, Português Brasil. Formato da hora e moeda, também Português Brasil. E no teclado, vamos selecionar o ABNT, Português Brasil ABNT 2.
clique em avançar, instalar agora. Só aguardar para que possamos estar dando para que possamos prosseguir com a nossa instalação. Pronto. Aqui temos três opções aqui do sistema, né? O Windows Server 2008 Standard, Enterprise e Data Center. A Standard é a versão básica, tem muita limitação com relação às configurações. A Enterprise já tem umas configurações a mais que a Standard. Podemos tratar dessa forma aqui, ó. A Standard é configurações básicas, configurações que exige menos também da máquina que vamos estar instalando. A Enterprise já vai exigir um pouco mais, então vamos ter uma configuração mediana. E a Data Center, que vai ser a top, vai ter praticamente todo tipo de configuração liberada para que possamos fazer o que quiser nesse novo servidor. Então vamos estar selecionando aqui a Data Center, e ela também vai, aumentando, né, as configurações, também vai estar fazendo o que? Exigindo mais do nosso servidor. Vamos selecionar então Data Center, clique em avançar, aceita os termos, clique em avançar novamente, e aqui, por não termos nada instalado no nosso HD da máquina virtual está limpo, não tem essa opção de atualização, porque não tem nenhum sistema instalado. Mas caso já houvesse, essa opção estaria azulada aqui, mas só temos essa opção personalizada e avançada por conta disso, para poder fazer a nossa primeira instalação no nosso HD. Então clique em personalizada, seleciona o HD, opções de unidade avançada, que vamos fazer o que aqui, ó, clicar em novo e aplicar. Vamos estar utilizando o tamanho total do HD. E o que vai acontecer quando fizermos isso? Clique em aplicar, ele vai criar a nossa partição que vai ser utilizada para o sistema. Clique em avançar, pronto, está sendo iniciada a instalação do nosso sistema, o Windows Server 2008, e agora é só aguardar. Ela gira em torno dessa instalação de 15 a 30 minutos, depender das configurações da sua máquina física. Então pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos aí no de vocês. E para que não demore o nosso vídeo, eu vou estar dando um pause aqui, lógico, para não ficar muito extensa essa gravação. Então pronto, instalado nosso sistema, e a primeira vez que ele vai estar iniciando, ele vai estar com essa tela daqui e vai estar mostrando essa informação: a senha do usuário deve ser alterada antes de se fazer o logon pela primeira vez. Vocês, em algum momento, vocês podem perceber, não foi pedido para criar nenhum usuário nem colocar senha alguma, porque por padrão o server ele cria um único usuário, que é o administrador, e pede para que você coloque uma senha após essa instalação, que no caso agora. Então você vai clicar em OK e colocar uma senha, e essa senha deve conter o que? No mínimo 6 caracteres com letras, números e caracteres especiais, para dar um pouquinho mais de segurança nessa senha. Então só digitar sua senha, clicar na setinha ou em Enter, aqui a informação que sua senha foi alterada, e aguardar enquanto ele inicia pela primeira vez o seu Windows Server. Pronto, iniciado o Windows Server, ele vai aparecer uma telinha de informação. A primeira vai ser essa, ele vai abrir uma janela onde você vai estar selecionando o tipo da rede, definir o tipo da rede que você está utilizando. No caso a nossa vai ser o que? Tipo trabalho. Selecionou, clique em fechar, e aqui vai estar o sumário das configurações do nosso servidor. Vai sendo o que? As funções que já foram instaladas ou que vamos instalar, no caso, as placas de rede, que está aqui como a placa de rede 1, a NAT, é a conexão local 1, e a conexão local 2 vai ser a placa de rede interna, que é o adaptador 2 que nós criamos. E aqui o nome completo
e não um nome muito amigável, né? Que é o WinVX e sei lá, e mais algumas coisas. E vamos estar posteriormente começando a fazer as configurações na próxima aula. Então, a aula termina por aqui, essa primeira aula que só a instalação e criação do Windows Server 2008. Então valeu, galera.